O presidente Lula voltou a acusar Jair Bolsonaro de genocídio, desta vez contra a comunidade indígena Yanomami. O chefe do executivo realizou viagem para Roraima no último sábado, onde visitou o povo e relatou ter visto adultos com peso de crianças e crianças morrendo por desnutrição, malária, diarreia e outras doenças. Segundo Lula, o garimpo e a falta de atendimento básico são as principais causas do problema. Em uma postagem no Telegram, Bolsonaro rebateu as acusações e disse se tratar de uma farsa da esquerda. A bancada do PT na Câmara dos Deputados entrou com uma representação criminal contra o ex-presidente, contra a ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, e contra os ex-chefes da FUNAI durante a gestão Bolsonaro. Após a visita, Lula demitiu 11 coordenadores regionais de saúde indígena. Mas com você, Kobayashi, que achou dessa viagem do presidente Lula e dessas aberturas de investigações aí, não só contra o ex-presidente Bolsonaro, como contra aliados dele? Pois é, mais uma vez, o uso da palavra genocida, né, que é a imputação de um crime sem que alguém tenha sido, por este crime, condenado. A gente está repercutindo aqui por várias vezes, né, essa possibilidade, essa conduta que o governo petista tem de sempre fazer com os outros aquilo que não gostam que façam com eles. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O genocídio, ele é um crime dos mais graves. É a vontade de exterminar determinada parcela da população, determinado grupo da população. É claro que o caso dos índios Yanomamis é um caso gravíssimo, um caso que merece sim uma investigação. Aliás, as cenas, as imagens, os dados que têm sido amplamente noticiados denotam realmente uma situação de gravidade que merece a devida investigação. Agora, isso não pode o tempo todo ser utilizado como um objeto de capital político para atacar o opositor político. Se houvesse mesmo aí uma preocupação com a situação dos indígenas, o discurso não seria político, o discurso seria para fortalecer uma investigação em cima dos reais responsáveis por essa situação. A gente já falou aqui a respeito dos possíveis responsáveis na exploração, por exemplo, ilegal do garimpo, que são os grandes suspeitos de promover essa situação terrível, caótica com o povo indígena dessa região. E a gente está vendo, por outro lado, os órgãos que seriam os reais responsáveis por fiscalização sendo entregues a partidos políticos. Ministérios, por exemplo, que poderiam ser os ministérios de combate ao garimpo ilegal e, portanto, de preservação do povo indígena vítima desses criminosos, sendo entregues a partidos políticos. Como é que a gente vai solucionar essa situação para o futuro? É claro que todo o empenho agora, nesse momento, para primeiro, satisfazer as necessidades básicas dessa população, de alimentação, de nutrição, de saúde, de condições mínimas, de dignidade, de sobrevivência são importantes, mas não adianta nada resolver agora e daqui a pouco o órgão fiscalizador ser um órgão corrompido na mão de indicações políticas. A gente precisa resolver o agora e o futuro, o presente e o futuro, mas o governo parece que está mesmo preocupado com o passado. Concorda, Pavinato? Claro, essa é uma acusação criminosa e hipócrita. Comparando, para todo mundo entender, o Lula ele age igual a Nelma, do chat. A Nelma, que diz que me conhece desde criança e que eu sou um baita arrogante. Aliás, se você me acha arrogante, filha, vai lá no YouTube, põe no programa da Hebe e fica vendo a Hebe, mandando beijinho, falando fofura, tá? Então, a sua ligação, além de ser criminosa, porque é falsa, porque eu não te conheço, ela é hipócrita, porque eu estou aqui diante de acontecimentos que me deixam de cabelo arrepiado e eu não vou falar gracinha. É criminosa por quê? É criminosa porque é caluniadora. É caluniadora porque ela imputa ao ex-presidente um crime do qual ele sequer foi julgado. Ele não foi investigado. Talvez esteja sendo investigado. Nós não sabemos. Se estiver, essas investigações são sigilosas. Mas, da investigação à imputação de culpa por uma sentença condenatória na seara criminal transitada em julgado, vai um tempo bastante longo. Então, é uma calúnia. Se não é só uma calúnia, eu posso entender também, Nelson, que é um crime de abuso de autoridade previsto no artigo 38 da Lei 13.869 de 2019. O que diz esse artigo? Antecipar o responsável pela investigação a atribuição de culpa, que dá uma pena de 6 meses a 2 anos. Bom,
Quem é que está fazendo essas investigações todas? Pelo menos essas que estão ocupando todo o noticiário brasileiro, a Polícia Federal. A Polícia Federal, ela é vinculada ao Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça nada mais é do que um braço, uma longa-manos, uma extensão do presidente da República. Então ele, como chefe, ele como o responsável pela pasta que administra a Polícia Federal, ele não pode antecipar a atribuição de culpa. E também é uma hipocrisia danada, porque nós vimos no discurso, na coletiva de imprensa, com ele e o presidente da Argentina, ele legitimando a democracia na Venezuela, legitimando o regime ditatorial cubano. Ora, nós temos verdadeiros genocídios em Cuba. A população gay foi quase toda dizimada em Cuba. Na Venezuela, nós temos populações em estado igual ou mais calamitoso do que os indígenas da tribo dos Yanomamis. Mas lá, eu não tenho um povo que tem o mesmo sangue vermelho que o brasileiro, eu não tenho pessoas que têm o mesmo espírito, a mesma essência divina, a mesma dignidade existencial. Então, por isso, a fala de Lula, além de criminosa, é hipócrita, porque ele se indigna com essa situação desumana, indignadora dos indígenas Yanomamis e acha normal que outras pessoas passem pela mesma situação, ou pior, na Venezuela e em Cuba. Diga, Zé. Pois essa palavra é forte demais e está sendo banalizada, né? Genocida é um exterminador. Então, é evidente que não é verdade, né? Não é verdade. Ele não é isso e não acredito até que tenha um genocida em ação no governo, no Brasil. Essas imagens ali dos Yanomamis, né, sofrendo a fome, com aquela esqualidez e tal, essas imagens estão correndo o mundo e pregando contra o Brasil. Logo no início aqui do processo de transição, eu disse que a transição estava preparando munição do governo para chegar tentando desconstruir, é a palavra, desconstruir o governo do presidente Jair Bolsonaro. É a realidade. E o presidente Jair Bolsonaro e a ministra Damares vieram falar sobre exatamente a dificuldade. Os dois, Damares disse que ficou chocada, triste, com aquelas imagens e com a situação dos Yanomamis, né? Mas que não é culpa do governo anterior, né? E todos lamentam essa situação, não é uma defesa de ninguém. Traduzir o Brasil através destas imagens é covardia e é mentirosa. Nenhum índio é igual. Os grupos indígenas, cada um ocupa de uma maneira o território nacional e, evidentemente, eles têm posturas. Existem índios que têm avião. Se eles estão num local, alguns arrendam terra para produção agrícola, onde há exploração de minérios, eles são ricos, né? Alguns poucos, outros não. Agora, veja bem, os índios são tutelados pelo governo. Não existe a reserva indígena, não é do índio, é da União. E eles têm o uso, né, da terra. E eles são tutelados. E, como tal, o governo tem, sim, responsabilidade por essa tutela. E a FUNAI veio muito assim, caindo de um ministério para outro e tal, foi um pouco descuidada. E é a FUNAI que tem essa responsabilidade de cuidar, inclusive, da saúde dos índios. Nós, aqui no Brasil, somos talvez um dos únicos países, se não for o único, que ainda tem tribos que não têm contato com humanos, né? Isso aí não existe mais e no Brasil tem intencionalmente. É porque o pessoal da FUNAI, os especialistas, entendem que essas tribos, elas só aproximarão se elas quiserem. E não há uma maneira, quer dizer, tecnicamente poderia, mas poderia significar o extermínio desses índios. São nômades que vivem fugindo da civilização. Então, assim, o que eu queria dizer é que são imagens fortes, correram o mundo e é mais um arranhão na imagem do Brasil, principalmente com relação à nossa convivência com os índios. Estamos vivendo um momento em que o mundo inteiro
vem aqui dar palpite de como o Brasil deve agir com relação à natureza, com relação aos índios e tal. E países como os Estados Unidos, que dizimou, chegava a cavalaria e matava os índios e todo mundo batia palmas, né? Você, Mota? Olha, é um espetáculo fazer parte de uma bancada como essa, é um desafio. Quando chega a nossa vez, quase não há mais nada o que acrescentar. Mas eu vou acrescentar, eu vou dividir o meu comentário em duas partes. A primeira parte eu quero ler 2 trechos de um livro chamado As Ferramentas Perdidas da Aprendizagem, a introdução de Gustavo Bertocci. E aqui ele fala sobre as consequências de uma educação ruim, de uma educação que não ensina as pessoas a pensar ou aprender por si próprias. Essa educação mal ensina os rudimentos da leitura e da escrita e deixa as pessoas reféns de populistas. Os 2 trechos que eu vou ler. O mau leitor tem os seus afetos sequestrados pela propaganda, as suas opiniões direcionadas pela mídia e as suas emoções incendiadas por palavras de ordem. E aí está o uso que meus colegas mencionaram muito bem da palavra genocida, né? É uma palavra de ordem para deflagrar emoções e reações. E o livro continua no outro texto. Há quem repita palavras de ordem e frases feitas, e de acordo com elas, paute as suas ações, sem suspeitar, por um único instante, que se transformou num robô político, num boneco de ventríloco, cujo discurso, sequestrado por ideologias, determina o seu juízo e as suas decisões. Eu não tenho informações suficientes para comentar sobre o tema principal dessa notícia. Mas eu acho que é justo que nós possamos dizer que há pessoas que procuram todos os dias, em todos os lugares, motivos para atacar Bolsonaro. O foco de um governo deveria estar em algo maior do que na simples destruição da reputação do governo que o precedeu. Essa busca desesperada por gatilhos jurídicos que possibilitem a perseguição a adversários políticos é uma prática rancorosa, improdutiva e autodestrutiva. Porque quando ela ultrapassa certos limites, o risco que se corre é que o país seja jogado num movimento político pendular, que é fácil, olhando a história, ver que já aconteceu em muitos países. Nesse movimento pendular, os grupos políticos que estão dentro e fora do poder passam a ter como única meta a aniquilação dos seus adversários. E isso pode ser tudo, menos o caminho para o progresso, a prosperidade e a paz. Agora, Kobayashi, do ponto de vista jurídico, essa representação que foi anunciada pela bancada do PT na Câmara, que foi levada à Procuradoria-Geral da República, ela tem potencial para causar problemas ao ex-presidente Bolsonaro ou é só um fato político que é criado? Qualquer tipo de investigação precisa de indícios, né? É o que pode sustentar a possibilidade de uma investigação. Indícios são sinais de que há ou não uma responsabilidade. E nesse caso, aparentemente não há nenhum indício. Para investigar, precisa de algum documento, alguma informação importante que atribua a culpa de alguém. E nesse caso, um crime de genocídio pressupõe inclusive a presença de dolo, ou seja, de vontade de exterminar todo um grupo. E o próprio dolo também precisa ser comprovado com um indício inicialmente, tem que ter alguma forma de haver um nexo de causalidade entre condutas ou omissões com o resultado final. Neste caso, essa representação, esse pedido, ele tem muito mais corpo de ato político do que ato jurídico. Isso é para sair no jornal, é para sair na imprensa, isso é para desgastar o nome do presidente Bolsonaro.
as pessoas não estão muito preocupadas em responsabilizar os culpados, não. As pessoas estão preocupadas em capitalizar politicamente em cima desse fato, Vitor.